Conexão Unicinos. Apoio Loja Peugeot. Olá, hoje é quinta-feira, 26 de junho. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Queda do poder de compra. No programa de hoje, no estúdio, você acompanha uma entrevista sobre o atual cenário da inflação no país e a expectativa para o próximo ano. O quadro Toque Conexão faz uma homenagem a Gilberto Gil, que completa hoje 72 anos de idade. E ainda, nesta edição, você confere os detalhes da previsão do tempo para sexta-feira em todo o estado. Eu sou Joyce Reures. Eu sou Vanessa Ores. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. O Banco Central aumentou a projeção de inflação em 2014 para 6,4%. A estimativa divulgada em março era de 6,1%. A nova previsão está ainda mais próxima ao teto da meta e foi divulgada hoje no relatório trimestral de inflação. E é para entendermos melhor o cenário atual no país e a expectativa para o próximo ano que recebemos aqui no estúdio Divanildo Triquez, professor do curso de Ciências Econômicas da Unicinos, também com a gente Juliana Piccoli e Cíntia Mondini, alunas do curso de Ciências Econômicas da Universidade. Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para essa nossa conversa, que é um assunto, né, que mexe com o bolso de todo mundo, Exatamente. Né, Joyce? E professora, apesar da gente já ter falado sobre inflação em outros momentos, é sempre importante a gente lembrar exatamente o que é a inflação e como ela é gerada. Sim, então a inflação, na verdade, ela se dá como a elevação generalizada de todos os preços da economia. Então você tem que ter uma elevação apreciável e todos os preços têm um aumento nesses preços. Então a rigor acontece porque você tem uma disfunção, um desequilíbrio entre aquilo que a sociedade compra com aquilo que a economia consegue produzir. Dessa diferença, e quando se essa compra for maior do que a produção, então significa que o ajuste se dá via preço. E essa elevação de preço é que se caracteriza como inflação. Uhum. E Juliana, tu poderia apontar então como é que é medida, né, a inflação? A inflação é medida com base num índice que é obtido pela pesquisa de orçamento familiar. Essa pesquisa, então, se restringe a uma certa cesta de produtos e serviços e a uma determinada região e faixa de renda. Os preços dos itens dessa cesta são ponderados de acordo com o peso que eles exercem no orçamento dessa família. E também tem algumas classificações entre os preços, como, por exemplo, os preços livres e os administrados. A principal diferença entre eles é que os administrados, como eles não sofrem essa influência da demanda, o governo acaba se utilizando de informações como a variação da taxa cambial ou a inflação interna para conseguir monitorar esses preços. E uma outra forma que a gente também se utiliza, você faz categorias de agregação de produtos. Então, você, por exemplo, pega grupo de alimento, grupo de higiene pessoal, limpeza, né? Grupos de vestuário. Então, dentro dessa formatação, ou seja, da composição de tudo que as famílias consomem, então você agrega faz determinadas composições de preços, né? Dentro desse índice. Entendi. Bom, e quando a gente fala em inflação, a gente sempre se preocupa com o que vai mexer no nosso bolso, né, Cíntia? Então, que tipo de reflexo que tem, então, no bolso do brasileiro a partir do momento em que essa inflação está elevada? Bom, como o nosso professor mesmo diz, a inflação é o aumento do preço, né? Então, isso reflete diretamente no bolso do consumidor e, geralmente, reduz o poder de compra deles, né? E a classe mais afetada são os assalariados, né? Que não conseguem, os salários deles não conseguem acompanhar esse reajuste, né? Os reajustes dos salários não conseguem acompanhar a inflação, esse aumento dos preços, né? Então, acaba afetando toda a classe assalariada. E a gente continua tendo que consumir os produtos, né? Sim, com certeza. Principalmente a questão da alimentação. A gente pode mensurar, professor, quais são os produtos aí que têm mais impacto quando a inflação está lá no alto? Normalmente você tem os produtos de alimentação. É a alimentação mesmo. São aqueles produtos da primeira necessidade que a gente tem. Porque a gente, se olha a satisfação da necessidade, tem várias categorias, né? Então, basicamente, a necessidade básica, que são alimentação e vestuário, é aquilo que todo mundo tem que ter. Então, aí, é nesse caso, que quando aumenta esses preços, é que, no fundo, você vai fazendo o quê? Você vai ter que se limitar a uma redução da quantidade de produto que você consome. Porque na hora, como o teu salário, como a Cíntia falou, ele é fixado e no momento que o preço aumentou, aquele salário passa a comprar cada vez menos produtos na economia. Claro que a gente sente as coisas estão mais caras, mas o nosso salário continua a mesma coisa. Exatamente. E por que a gente percebe também a diferença dessa taxa de inflação para o valor do produto no supermercado? Essa diferença, muitas vezes, ela
na verdade, como cada indivíduo ele tem um orçamento próprio, muitas vezes você vai saber o que tu vai gastar, né, naquele determinado período. Então, muitas vezes o que te satisfaz, o que tu vai comprar, não significa que a outra pessoa vai comprar a mesma coisa. Então, essa diferença muitas vezes acaba não afetando, né? Digamos Sim, depende assim, da compra de cada um. Né? Depende da compra de cada um, né? Qual é a opção, o que você vai comprar, né? É um exemplo, digamos assim, você vai comprar um determinado alimento que de repente é principal. Geralmente as pessoas sentem na carne, o preço da carne que fica elevado. Tipo, a carne vermelha é principal para mim, só que para você de repente não é. Então aquilo para ti você não vai ver essa diferença, né? Eu acabei lembrando da história do tomate ano passado, né, professor? Exatamente. Que o pessoal estava ali vendendo tomate a preço muito alto, né? E as pessoas não estavam conseguindo mais consumir, que é um produto que está na mesa do brasileiro. E aí aquele que não gosta de tomate ou não consome tomate, não vai sentir esse efeito. Então essa que é a ideia da inflação. Quer dizer, a rigor, cada indivíduo tem uma inflação. Mas como é que você mede a inflação individual? Não tem como fazer isso. Quer dizer, método estatístico ou matemático não tem como fazer isso. Então, a rigor no país fazem a média do consumo da sociedade como um todo. Em geral, você pega a parte da sociedade que é a renda mais baixa. Porque são essa parte da renda que mais sofre com o aumento de preço. E que diferença pode fazer as pessoas acompanharem, então, esses dados de inflação, que às vezes são difíceis também da gente entender. A gente sabe que a gente entende mais quando impacta no nosso bolso realmente, mas, professor, a importância das pessoas se empoderarem também dessas informações para... Talvez a gente tenha algum tipo de mudança para a gente não sofrer tanto com isso. Na verdade, o que pode acontecer, então, se você percebe que vários produtos aumentam, então a ideia é fazer o quê? Você tentar substituir. Então, se a carne vermelha aumentou de preço, então você substitui para carne branca, ou enfim, comer peixe, ou alguma coisa assim. Se o tomate aumentou, tenta substituir com um outro produto que possa fazer isso. Para poder se adequar. Para você se adequar um pouco nesse sentido. Até a questão dos medicamentos também, que a gente sabe que a inflação também impacta aí. Aí a pessoa também pode optar aí pelos genéricos, enfim. Exatamente. É um outro caminho. É um outro exemplo, exatamente isso. Tá certo, professor. Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. É um instante só, a gente já volta.